Modernismo brasileiro. O que foi, né? O que foi o modernismo, o que ele significou para a arte brasileira e significa até os dias de hoje, né? Então, para começar, né? O que, que a gente vai chamar de arte moderna, né? Em história da arte, a gente vai chamar de arte moderna todos os movimentos e vanguardas que começaram a acontecer logo após a invenção da fotografia, né? Então, a gente já conferiu quais foram esses movimentos, quais foram as suas principais características, né? A gente tem o impressionismo, né? Logo em seguida o expressionismo alemão. Então aí a gente segue aí as vanguardas europeias, né, que vão rompendo barreiras, trazendo novas estéticas, trazendo novos conceitos, certo? Então, o que, que está acontecendo na sociedade, né? E aí a gente vai chegar no Brasil, né? Que no Brasil a gente tem aí um tempero especial brasileiro, né? Bom, gente, no início do século XX, o Brasil ele passou por transformações sociais e tecnológicas, assim como estava acontecendo no restante do mundo, tá? Só que o Brasil ele estava incorporando mudanças que estavam acontecendo de fora, né? Então, muita coisa acontecia na Europa primeiro e depois vinha chegando nas Américas, né? Até chegar ao Brasil. Né? E essas mudanças eram o crescimento urbano, a industrialização, o uso de novas tecnologias, né, no dia a dia e várias outras coisas, tá? Então, nesse contexto, a arte brasileira ela vai incorporando propostas das vanguardas europeias, tá? Com esse intuito de criar uma arte puramente nacional, uma arte genuína nossa, tá? Em oposição aos padrões e modelos clássicos acadêmicos que eram impostos na arte até aquele momento, né? Então, o que, que era esse academicismo na arte, né? Eram obras com inspirações neoclássicas, então tinha todo um rigor, uma rigidez, uma série de regras a serem seguidas, né? Então, o modernismo ele vai chegando no Brasil, a arte moderna ela vai chegando no Brasil com esse intuito, de criar uma arte puramente brasileira, quebrando essas regras, né? Assim como as vanguardas já estavam quebrando essas regras, né? Então, pessoal, o que, que vai acontecer, né? Vamos aí iniciar a nossa história, né? Resumindo aí, passando por cima, né? Bom, no início do século XX, né? O Brasil, como eu já falei, ele está aderindo a essas transformações sociais e tecnológicas que já estavam acontecendo na Europa, né? Então, nessa época, o Rio de Janeiro, ele ainda era a capital do Brasil, tá? Então, o Rio de Janeiro ele passou por diversas reformas urbanas, com inspiração em Paris. Né? Então, qual era o intuito? Né? Era fazer uma série de reformas no Rio de Janeiro, com o intuito de deixar o Rio de Janeiro parecido com Paris. Né? E como que foi feito isso? Né? Várias ruas foram ampliadas, né? Novas ruas foram construídas, novas praças, né? Vários espaços culturais importantes, como, por exemplo, o Teatro Municipal, né? Que é esse aí da foto, tá? O Museu Nacional de Belas Artes, certo? A Biblioteca Nacional. Então, vários prédios que existem até hoje, tá? Esses prédios eles podem ser visitados, né? Eles recebem muitas visitas todos os anos. Então, essas novas construções era para dar uma cara moderna para a cidade, né? Era para deixar o Brasil com essa cara de país moderno, né? Com capitais modernas, trazia novidade, né? Então, tudo que estava bombando lá fora, aos poucos o Brasil ia absorvendo, ia copiando, tá? Outras cidades brasileiras também, como por exemplo Manaus, São Paulo, né? Elas também elas vão ser reformadas e reorganizadas e a gente vai ter a criação dos boulevards. O que, que são os boulevards? É um termo em francês que a gente usa para designar vias urbanas largas, tá? São vias urbanas projetadas com a preocupação paisagística, ou seja,
as ruas elas eram construídas pensando não só na funcionalidade de uma rua, mas também no embelezamento que essa nova rua vai trazer para a cidade, certo? E daí, pessoal, nesse momento, esses boulevards estavam sendo construídos com inspiração nos modelos da Europa, né? Fábricas sendo instaladas, muitos imigrantes, né? Especialmente da Europa, estavam vindo para o Brasil para trabalhar nas indústrias e no campo. Lembrando, né, que a gente teve aí um episódio muito feio da história, né? Porque no final do século XIX a gente teve a abolição da escravatura, né? E aí o que que acontece? A população negra, ela foi deixada à própria sorte, sem nenhum recurso, sem nenhum amparo do Estado. E logo em seguida, o que que o Brasil fez? Trouxe de fora imigrantes europeus, em especial italianos. Com qual intenção? Com a intenção de dar uma branqueada na população, né? Então a gente teve aí, né, esse momento da nossa história onde a intenção era deixar a população cada vez mais clara. Então, né, por um lado, a gente tem negros recém-libertos da escravidão, porém deixados à própria sorte, completamente marginalizados. E, em contrapartida, né, essa, entre aspas, importação de mão de obra branca europeia, né, como uma forma aí de incentivar a miscigenação para dar uma clareada na pele da população, tá? Então, o que, que vai acontecer, pessoal? Muita coisa está mudando, né? A gente vai ter uma grande mudança na moda, porque nesse momento a gente tem uma. O que está acontecendo no espírito dessa sociedade, né? No espírito dessa população, em especial os mais jovens, né? É a busca por liberdade. Como que você expressa essa liberdade? É através da sua maneira de se vestir, do seu estilo de vida, né? Lembrando, aqui eu estou falando de uma juventude branca e elite, tá? Então é uma população muito específica essa que eu estou falando aqui para vocês. Então, o que que essa elite jovem branca eles estão, como que eles estão colocando para fora essa busca por liberdade, essa sensação de libertação? É através da moda, é através da dança, né? É através do estilo de vida, das músicas que eles ouvem, dos lugares que eles frequentam, né? Lembrando que nessa época uma grande estilista que foi fundamental para esse novo momento foi a Coco Chanel, né? Uma estilista francesa. Inclusive, eu indico o filme sobre ela, né? Tem o filme sobre a Coco Chanel, coincidentemente interpretado pela mesma atriz, Audrey Tautou, do Fabuloso Destino de Amélie Poulain. É um excelente filme, super recomendo. Então, o que que essa estilista ela trouxe, né? Até o século XIX, as mulheres tinham cabelos enormes, né? As solteiras e as prostitutas usavam o cabelo solto. As casadas, obrigatoriamente, tinha aquele coque para cima, né? Prendia o cabelo como forma de mostrar ali aquela mudança de vida. Agora era uma senhora casada, né? Então, esses cabelos enormes, espartilhos super apertados para definir a cintura. Então, o que que a Coco Chanel ela traz de novidade para a moda no início do século XX? Ela traz cabelos curtíssimos, tá? Ela incorpora peças de vestuário masculino para o guarda-roupa feminino, como blazers, por exemplo. Lembrando que ela traz também a cintura reta, então ela quebra completamente, né? Então, qual que é o momento da moda nesse momento? É buscar o conforto, tá? Esse novo estilo de vida da sociedade, especialmente da mulher, lembrando aqui que eu ainda estou falando de uma mulher branca da elite, ok? Essas transformações, essas novidades, elas chegam primeiro na elite. Essa nova mulher, essa mulher moderna, essa mulher que trabalha fora, essa mulher que sai à noite para dançar, né? Essa mulher que está sendo influenciada aí pelo movimento feminista, que nesse momento está crescendo bastante, né? Está ganhando adeptas. Então, essa mulher ela quer praticidade, ela quer conforto. Então, os cabelos curtíssimos e o vestuário confortável de cintura reta, ele entra na moda completamente. Né? Esse exemplo que eu coloquei aqui para vocês, ao mesmo tempo que mostra alguns vestidos, mas o objetivo aqui principal é mostrar essa dança que chama Charleston,
né? Charleston é uma cidade americana e o nome dessa dança, né, foi dado em homenagem a essa cidade onde surgiu esse tipo de dança, que incorporou movimentos de danças africanas. Então, nesse momento, a gente tem essas pessoas negras recém-libertas, elas estão influenciando a cultura, tanto nos Estados Unidos quanto, né, no decorrer das Américas até o Brasil. Por mais que ainda vivem em guetos, marginalizadas, sofrendo bastante preconceito, mas a elite branca ela vai incorporando elementos da cultura negra na música e na dança. Um bom exemplo da música é a Charleston, né, na dança, e na música a gente tem o jazz, né? O jazz, ele é filho do blues, né? O blues era o estilo musical negro rural norte-americano, onde os trabalhadores eles iam para o campo, eles iam cantando sobre o seu sofrimento cotidiano, né? Então era uma música forte, áspera, sofrida. E daí alguns jovens negros que começam a ter algum acesso ao estudo de música erudita, eles incorporam elementos da música erudita europeia com as batucadas africanas, com o blues que traz essa força, essa angústia, e daí surge o jazz, que é uma música mais bem elaborada, né? Então a elite ela toma posse desse novo estilo que começa a fazer sucesso, né? Então, resultado, né? O que a gente vai ter? A gente vai ter bares, casas noturnas onde a elite branca vai se divertir, né? E normalmente a gente vai ter uma orquestra formada por negros, tá? Então, né, a gente está tendo mudanças também na arquitetura, novas casas, novas construções, sem tantos arabescos, né, sem tanto exagero, certo? E daí, pessoal, o que vai acontecer? Essa população negra que está vivendo em guetos no centro das cidades, né, elas estão vivendo em condições precárias, sobrevivendo aí como pode, né, porque foram deixados aí à margem da sociedade. Só que daí, pessoal, o governante da época, né, o presidente Rodrigues Alves, ele governou de 1902 até 1906. Lembrando que a gente está aí num momento de branqueamento da população, que eu acabei de falar. Eles também estão querendo dar, entre aspas, uma limpeza na cidade, né? Eles estão querendo aí deixar a cidade mais bonita, mais palatável, né? Então, os centros das cidades começam a passar por algumas reformas. O que eles fazem? Eles expulsam a população negra para as periferias, né? Então, eles vão destruir esses guetos aí dos centros da cidade, onde essa população se localizava, e daí eles ficam meio que sem saída e vão para os morros. Daí vai surgir as primeiras favelas, tá? Coloquei como exemplo aqui o Morro da Providência, que é a favela mais antiga do Rio de Janeiro, certo? Por que é importante a gente pensar nisso tudo, né? Nessa questão da abolição, né? Essa questão das pessoas negras sendo deixadas à margem da sociedade. Por que é importante a gente saber disso? Porque isso tudo é o que está acontecendo nesse início de vida moderna, né? É um início de vida moderna livre, tecnológica, né? Mais conforto, mais novidade? Sim, mas não para todo mundo, certo? Bom, pessoal, daí o que vai acontecer? Essa elite branca e jovem, né? Alguns jovens interessados por arte, que têm acesso a poder viajar para a Europa, né? Sempre que precisa, né? Então a gente vai ter aí um grupo de jovens artistas que vão ter condição de estudar em Paris, né? Que nesse momento Paris era o point cultural da época, né? Então, esse grupo de artistas que começam a ter acesso a esse estudo, né, que eles saem do Brasil, lá na Europa eles têm contato com as vanguardas europeias, né, que a gente falou na nossa última conversa, né? Então, esses artistas, eles vão estudar na Europa, eles têm acesso a todas as novidades que estão acontecendo por lá, e ao voltar para o Brasil, eles querem trazer essas novidades, né? Lembrando que a única escola de artes que a gente tinha no Brasil até então era a Academia Imperial de Belas Artes,
tá? Que nesse momento já era a Escola Nacional de Belas Artes, né? Mas o que, que vai acontecer? No século XIX, o Dom João VI, ele funda a Academia Imperial de Belas Artes, quando o Brasil ainda era colônia, né? O Brasil ele só deixou de ser colônia para se tornar república em 1889, né? Então, em 1890, essa Academia Imperial de Belas Artes ela se transforma em Escola Nacional de Belas Artes, que existe até hoje, né? Ela pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Mas essa Academia Imperial de Belas Artes, que até então era a única escola de artes que tinha no Brasil, o princípio estético pelo qual essa escola se baseava e ensinava era um estilo completamente ainda acadêmico, né, pautado ainda, né, nos padrões acadêmicos, né, neoclássicos. Então, é toda uma regra para você seguir, todo um conceito de beleza já pré-determinado, né? Então, o Brasil ele ainda não tinha abertura para o que estava acontecendo na Europa, que eram as vanguardas. Lembrando que a própria Europa ainda estava tendo dificuldade de aceitar essas novidades estéticas, certo? Mas então, esses jovens da elite brasileira que foram estudar em Paris, quando eles voltam para o Brasil, eles voltam assim, bombando de ideias, né? Com o sangue ali fervendo para fazer alguma coisa. O que, que eles querem? Eles querem trazer renovação estética, né? Que venha a dialogar essas vanguardas que estão acontecendo na Europa, dialogar com o que está acontecendo no Brasil, certo? Então, eles estão buscando uma nova maneira de pensar a arte, de fazer a arte, certo? Eles estão procurando abolir essa estética naturalista, né, que era predominante nas obras até o final do século XIX, né, e ainda era uma estética muito apreciada pela elite da época. Então, lembrando, né, pessoal, a gente conversou na nossa última aula que as vanguardas, dentre várias características, uma das principais era sempre chocar a burguesia, provocar e trazer novidade. O modernismo brasileiro não vai ser diferente, né? O modernismo brasileiro vai ser essa incorporação das vanguardas europeias, porém com um temperinho brasileiro, com a cara brasileira, tá? Então, essas obras aí que eu coloquei de exemplo são obras do Lazar Segal, tá? O Lazar Segal foi um artista lituano, tá? Que ele vem para o Brasil e faz a sua primeira exposição, tá? E daí, ao fazer essa primeira exposição, é a primeira exposição que a gente tem no Brasil com esse estilo vanguardista europeu, certo? E daí a gente vai ter a Anita Malfatti, que é considerada uma das precursoras do modernismo brasileiro. Por quê? Porque ela também estudou na Europa, só que ela estudou na Alemanha, não foi na França. Então ela também voltou para o Brasil com inspiração das vanguardas europeias. A exposição do Lazar Segal meio que foi um pontapé também para ela fazer a exposição dela em 1917, tá? A exposição dela foi de dezembro de 1917 até janeiro de 1918, tá? Então, essa exposição foi realizada em São Paulo, numa mostra chamada Exposição de Pintura Moderna. Então, ela também está com esse desejo de trazer novidade, de trazer essa nova estética, né? Então, essa exposição da Anitta, que vai acontecer em 1917, vai ser considerado um marco para a arte brasileira. Porque é a primeira artista brasileira que vai expor com influências das vanguardas europeias. Olhando para essa obra, né, essa obra se chama O Farol, com base em tudo que a gente conversou nas últimas aulas, fica óbvia essa influência. Contorno muito bem marcado, pinceladas grossas e rápidas, né? Cores fortes, certo? Ela não tem essa preocupação em copiar fielmente a realidade, né? Ela tá ali jogando toda a força e sentimentalidade dela, né? Então a obra da Anita Malfatti, ela vai ter uma estética completamente expressionista, fauvista, cubista, certo? Então, o que, que vai acontecer, pessoal? Esse apelo expressionista nas obras da Anitta vai estar presente nisso, né? Nessas pinceladas livres, nesses tons vibrantes e nessa liberdade de composição, tá? Daí, o que, que vai acontecer? Alguns pensadores brasileiros, ao visitar a exposição dela, como, por exemplo, o Di Cavalcanti e o Mário de Andrade,
eles já estavam acostumados com as vanguardas europeias, porque eles também tinham ido estudar fora. Então, eles super aceitaram, gostaram da exposição dela, deram total apoio. Porém, entretanto, né, alguns artistas mais conservadores, alguns escritores, como por exemplo o Monteiro Lobato, eles vão acabar com a Anitta, eles vão criticar ela totalmente. O Monteiro Lobato, em especial, ele escreve uma crítica para o jornal e publica, onde ele fala que ela tá louca, que na verdade esse tipo de arte que ela faz não é arte nada, é uma caricatura, certo? Então, ela tinha vendido na primeira noite de exposição dela, na verdade, no decorrer da exposição, né? Ela vendeu 8 telas. E dessas 8, 5 foram devolvidas e algumas pessoas quiseram até agredir a artista, tá? Influenciados por essa publicação no jornal do Monteiro Lobato, tá? Dizendo que ela estava desperdiçando o talento dela, né? Mas aqui cabe abrir um parênteses, que o Monteiro Lobato era bem preconceituoso, né? Ele não era muito simpático à mulher na arte, né? Ele era super conservador, né? Machista. A gente sabe também que antes da abolição da escravidão, né? Ele chegou a ser dono de escravos. Então tinha toda uma questão ali bem conservadora no Monteiro Lobato que influenciou ele a não gostar da exposição da Anitta, né? A gente sabe que não foi só porque ele não gostou da estética, não é só porque ele era mais conservador na arte. Ele era conservador em tudo, na vida, né? Então, uma mulher artista, solteira, dona de si mesma, que já estudou na Europa, depois volta para o Brasil com a sua própria exposição individual, ele não gostou, tá? Então, ele faz uma crítica super dura no jornal. Depois eu vou colocar o link aqui para vocês, tá? Porque é uma crítica bem grandinha, então não vou ler ela inteira. Apesar que eu já tenho um vídeo no canal só sobre a Anitta. Um vídeo super simples, mas né, é um vídeo dedicado somente à Anitta, ok? Essa obra, pessoal, se chama A Boba. É uma obra de 1916, tá? Essa obra ela pertence a uma fase da Anitta de influências expressionistas, tá? Apesar de que a gente também tem alguns elementos cubistas e futuristas nessa obra, tá? Onde que a gente vê expressionismo nessa obra? Cores fortes, pinceladas grossas e rápidas e marcadas na tela. Então é toda essa carga emocional, certo? Onde que a gente tem influência cubista? A gente tem a representação dessa mulher e desse lugar de forma levemente geometrizada, ou seja, influência do cubismo, né? E onde a gente tem influência futurista, né? É nessa vibração, né? Nessa rapidez dos movimentos, né? Que dá essa sensação de rapidez característica futurista, certo? Então, essa é uma das obras mais conhecidas da Anitta, certo? A gente tem essa personagem aí que está sentada em primeiro plano, ou seja, à nossa frente, né? Sentada aí numa cadeira de encosto arredondado, roupa amarelada que dá um contraste aí com esse fundo azul, tá? Então, característica expressionista também, né? Esse contraste. E aí, por fim, né? Finalmente a gente chega aí na Semana de Arte Moderna. O que foi a Semana de Arte Moderna? Foi a semana que aconteceu é, organizada por um grupo de artistas, né, os modernistas, aconteceu entre os dias 11 e 18 de fevereiro de 1922. Aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, né? Então eles conseguiram aí patrocínio, né, para poder pagar o aluguel do teatro, né? Alguns mecenas patrocinaram. O que eram os mecenas? Eram esses patrocinadores da arte, tá? O mecenato, que é esse ato aí de patrocinar os artistas, ele existe aí desde de finalzinho da Idade Média, tá? Então, os mecenas, eles eram sempre empresários de muito dinheiro que eles patrocinavam os artistas. Patrocinava porque eles eram bonzinhos? Não sei, nem sempre, né, pessoal? Patrocinava porque isso trazia para eles um prestígio, tá? Era bonito, né? Era bom você levar seu nome aí nas exposições porque você patrocinou, ok?
Então, pessoal, a Semana de Arte Moderna também é conhecida como Semana de 22, né? E ela vai ser uma renovação na arte brasileira. Por quê? Porque esses artistas que estão vindo da Europa, cheio de gás, querendo trazer novidade para nossa arte, eles resolvem se unir e fazer uma semana inteira de exposições. E não vai ter só exposição de tela, vai ter exposição de poesias, né? Declamação de poesia, dança, música. Na música, a gente vai ter algumas composições do Heitor Villa-Lobos, que depois eu vou colocar o link aqui para vocês também, certo? Então, a gente está tendo diversas transformações na cultura do Brasil. Não é só na pintura, também é na música, na dança, no teatro, na poesia, ok? Na moda, no estilo de vida das pessoas, certo? Né? Então, vai acontecer no Teatro Municipal de São Paulo, vai durar uma semana inteira e vai ter apoio do governador do estado da época, que era o Washington Luiz, tá? Gente, participou desse evento alguns nomes que vão consagrar o modernismo do Brasil, né? A gente vai ter a Anitta Malfatti, o Di Cavalcante, tá? Vicente do Rego Monteiro, Oswald de Andrade, tá? Mário de Andrade, enfim, né? Vários nomes aí. E o Heitor Villa-Lobos que eu acabei de falar, né? Então a gente vai ter alguns nomes, né? Não vai dar tempo de citar todos eles aqui, nem de falar sobre todos eles, né? Até porque alguns eram da literatura, que não é o nosso foco aqui neste momento. Mas resumindo muito, pessoal, essa Semana de Arte Moderna, inclusive, tem uma minissérie da Globo, muitos anos atrás, que, que falou sobre esse momento da nossa história, né? Depois eu vou colocar o link aqui para vocês também, certo? Que é legal para a gente. Normalmente, gente, quando a gente indica filme, indica série, eles dão uma distorcida em algumas coisinhas, tá? É tudo muito romantizado. Mas é legal para a gente ter uma noção, tá? Para a gente ter uma noção, um filme, uma série já nos serve muito bem, tá? Então, os artistas eles vão buscar uma nova identidade, né? Liberdade de expressão, experimentação de novos meios e novos formatos, tá? E num primeiro momento isso também vai chocar, tá? Vai ter muita gente saindo do Teatro Municipal de São Paulo chocado, nervoso, porque acha que aquilo é um absurdo, é um bando de jovens loucos que não sabem nem o que eles estão fazendo ali, tá? Então, esse é o cartaz da Semana de Arte Moderna, né? Feito pelo Di Cavalcante, tá? Então, a gente tem aí do lado esquerdo o catálogo da exposição, do lado direito o cartaz, certo? Pessoal, e a gente vai ter o grupo dos 5, né? Quem são esses artistas, né? São os que encabeçaram este movimento, né? O grupo dos 5 vai ser esse grupo de artistas, né? Da esquerda para a direita, né? A gente vai ter a Anitta Malfatti, o Mário de Andrade, o Menotti del Picchia, o Oswald de Andrade e a Tarsila do Amaral. Esse grupo, pessoal, esse grupo aí, eles vão se unir e por um bom tempo eles vão difundir as ideias do modernismo no Brasil, né? Daí vocês vão perguntar por que que isso era importante, né? Eles não poderiam só fazer ali do jeito que eles queriam para eles mesmos, né? Para que ter essa trabalheira toda? Então, pessoal, eles estavam determinados a dar novos rumos para a arte brasileira. Porque isso não significava apenas mudança estética, mudança visual. Era uma libertação. Vocês entendem? É como se você tivesse algo preso dentro de si que você precisa colocar para fora e se libertar. Basicamente era isso. Então eles já tinham ido para a Europa, já tinham estudado lá. Então eles queriam trazer essa novidade para cá, né? Chegando aqui, se deparando ainda com o conservadorismo que existia na arte, né? Eles queriam mudar isso, né? Romper barreiras. Então, esse é o famoso grupo dos 5. E daí a gente finaliza com a nossa grande estrelinha do modernismo. O que, que o Abaporu, né, da Tarsila do Amaral, é a nossa grande estrela, né? Primeiro, porque essa obra é bastante conhecida, é considerada uma das mais importantes obras brasileiras, tá? É uma obra que a gente tem ela como referência desde muito pequenos na escola, né? Vários livros de colorir trazem essa obra para a gente, né? Quem nunca, né, começou a pintar e a desenhar e usou essa obra como referência, né? Eu, por exemplo, né, vários artistas que eu conheço,
tá? Então, pessoal, é o seguinte, a Tarsila do Amaral, ela não participou da Semana de Arte Moderna. Por quê? Porque quando essa semana aconteceu, ela estava em Paris. Mas assim que ela voltou para o Brasil, né, ela se uniu com os colegas dela, formando o grupo dos 5, que eu acabei de falar, né? E daí ela pintou o Abaporu para o marido dela na época, que era o Oswald de Andrade. Então ela vai presentear o marido com essa obra. E quando ele recebe a tela, ele ficou impressionado. Por quê? Abaporu é um termo em tupi-guarani que significa homem que come gente, ou seja, um canibal, tá? Então ela vai fazer essa referência ao canibalismo, ao antropofagismo. E aí o Oswald de Andrade, ao receber esse presente da esposa, ele tem uma ideia de iniciar um movimento artístico chamado, né, antropofagismo, né, o movimento antropofágico. Né? E o que tem a ver, né, o canibalismo com a arte? É como se a arte brasileira fosse canibal e fosse engolir a arte europeia. Ou seja, porque é assim, pessoal, boa parte das tribos que praticavam o canibalismo, eles acreditavam que ao você devorar o seu inimigo, você absorvia também a coragem e a força dele. Então, com a arte, eles queriam fazer essa referência. Ao você absorver as novidades das vanguardas europeias e trazer para o Brasil, você traz também aquela força, aquela vibração, aquele movimento, aquela energia, né? Então, basicamente era isso, tá? Então, essa tela Abaporu, né, muita gente não sabe do que se trata, né? Então, o foco dessa obra é a figura humana com pés e mãos grandes, totalmente desproporcional, né? E está sentada ao lado do sol e de um cacto, tá? Lembrando que a gente vai ter várias teorias. Uns dizem que é o sol, outros dizem que na verdade é a flor do cacto. Então fica aí o nosso questionamento, tá? Mas a cabeça pequena, ela vai simbolizar a falta de pensamento crítico, tá? Que limita as pessoas a trabalharem com a força braçal, sem usar o intelecto. Foi uma forma ali leve dela fazer uma crítica às massas, né? No caso, o trabalhador, a classe média, que conforme no decorrer das décadas vai se tornando cada vez mais massa de manobra da elite, tá? E aí é uma figura de braços e pernas exageradamente grandes, né, em relação ao corpo, igual eu já falei, completamente desproporcional, né? E é uma forma de demonstrar também melancolia e tristeza, porque é um ser que está de cabeça baixa, escorando a cabeça com o braço, né? O cacto vai fazer referência ao sertão nordestino, certo? Então, né, a gente vai ter aí algumas interpretações possíveis para essa obra. Né? O modernismo no Brasil ele vai influenciar outros movimentos que vão vir depois, e a gente vai conversar sobre esses movimentos nas próximas aulas.